MoveOnCast, decisões que movimentam humanos e seus negócios. A gente tá rindo porque teve o podcast do podcast. Tava aqui conversando com esse meu amigo que acelera no kart. Acredito que será um episódio muito especial para você. Lembrando que este é o lugar onde as ideias saem do papel, conexões geram movimentos e o futuro é desenhado por quem faz acontecer. Caneco, seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Além do kart, como que anda as suas aceleradas ao longo dessa jornada maravilhosa? Além do kart, pessoalmente, né, eu também gosto de carro antigo, tenho uma Quantum 96 aí que ocupa um pouquinho do meu tempo, mas no profissional, aí a gente tem trabalhado bastante aí na questão de fraudes transacionais, onde eu me especializei nos últimos anos, com foco, e o foco acho que ultimamente no mercado, e é tema do painel que eu vou apresentar no final do dia, é a questão de golpes e contas mulas, né? Uma coisa que me preocupa, que eu escutei recentemente, o Brasil é o país da fraude? Esse é um tema interessante. O Brasil, eu acredito que ele é um dos países que tem os fraudadores mais criativos. E quando a gente fala de golpe especificamente, aí abre um leque gigantesco, porque existem N tipos de golpe, né? A gente fala de golpe do motoboy, golpe do aniversário, golpe do investimento, golpe do site de compra falso. Então, aqui no Brasil a gente tem uma variedade muito grande de golpes por conta da criatividade do brasileiro. Mas a gente não pode fechar os olhos para o que está acontecendo ao redor do mundo. Então, a gente... eu costumo dizer que o Brasil está um pouquinho atrasado na questão de regulação, e isso pode ser um ponto favorável para a gente, para os bancos, para as instituições financeiras, porque a gente pode se preparar para o que deve vir aí no futuro próximo. Então, o que está acontecendo no Reino Unido, o que está acontecendo na Austrália, o que está acontecendo em Singapura, são reflexos do que a regulação fez para conter o que já estava acontecendo lá, que é a questão de golpes e contas mulas. E muito provavelmente alguma coisa disso deve vir para o Brasil. Um exemplo é o 50-50, que foi implementado lá no Reino Unido, que é a questão de que a vítima de alguns tipos de golpe lá, em alguns cenários, ela pode ser ressarcida pelos bancos, e não é só pelo banco no qual ela tem conta. 50% do ressarcimento deve ser pago pelo banco origem e 50% deve ser pago pelo banco destino. Então, esse é um tipo de regulamentação que veio muito forte lá no Reino Unido, foi algo top-down, né? Então, o órgão regulador que impôs isso aos bancos, e é algo que o mundo inteiro está olhando para ver se vai dar certo ou não. Se der certo, talvez venha aqui para o Brasil. E é importante a gente estar com os olhos bem abertos para o que está acontecendo lá. Não só lá, que foi um exemplo específico que eu dei, mas para os outros países também. Um dos nossos princípios são decisões que movimentam humanos e seus negócios, as ideias. O Movon lhe traz esse propósito intencional. Qual foi um dos desafios que mais mexeu contigo, mas te transformou? Cara, eu vou voltar só um pouquinho de novo nesse tema, porque acho que tem tudo a ver. O golpe, quando a gente falava de fraude, a fraude é muito mais questão tecnológica. Uma falha ou um descuido do cliente. Quando a gente fala de golpe, aí é muito focado na engenharia social, né? Aí é humano puro. É um humano se aproveitando de outro humano e tem até uma questão estrutural, né? Que é o que você falou. Ao invés de a pessoa utilizar a criatividade para empreender, ela busca uma dopamina uma dopamina rápida, que traz uma predição de recompensa, só que no longo prazo prejudica, né? Exato, e é isso mesmo. Então, golpe do investimento é exatamente isso. Alguém chega para você e fala, tem uma criptomoeda aqui que tá bombando, mas você tem que investir através de mim. Então, você me transfere um dinheiro, eu vou comprar a criptomoeda, em 2 dias eu te devolvo o dobro. É exatamente isso que você falou, né? O cara o golpista se aproveitando da fraqueza do outro ali, que quer o retorno rápido. Como a Faicon pode nos ajudar? Como a Faicon pode ajudar o brasileiro a mudar esse cenário? A Faicon, ela trabalha com o conceito de plataforma, né? Então, a nossa plataforma é agnóstica ao caso de uso. A fraude é um caso de uso, crédito é outro caso de uso, cobrança é outro caso de uso, mas a plataforma que a Faicon aplica é a mesma, com capacidades, com funcionalidades específicas. E aí é que entra o X da questão. Quando a gente fala de golpes e contas mulas, a gente não pode olhar só para o transacional, só para aquela transação que está acontecendo naquele momento. A gente tem que olhar todo o contexto do cliente, desde o onboarding, passando pela concessão de crédito, passando pela cobrança, se houve, passando por todos os contatos, todas as interações que o cliente fez
com a instituição. Então, você juntar todas essas informações na tomada de decisão é extremamente importante para você conseguir combater os golpes e as contas nulas. Uau, interessante. É uma questão que a gente fala, sei lá, há 20 anos, a questão da visão 360, ser a visão centralizada no cliente, e é algo que a gente vem patinando aí para conseguir implementar, né? Muito se fala, mas o resultado é sempre muito complexo porque a gente tem que quebrar silos entre as áreas, né? Cobrança ainda trabalha meio que isolada de crédito, que trabalha isolada de fraude, que trabalha isolada de outras áreas. O conceito da plataforma da FICO é justamente para tentar quebrar esses silos. E a gente tem obtido bastante sucesso nos clientes nos quais a gente implementou. Quando você desenvolve um modelo mental, uma visão de futuro, quais são os gaps, os desafios que ainda nós encaramos e que você percebe que isso vai levar um tempo para tangibilizar resultados além do discurso? Essa questão de silos, eu acho que é algo muito perene aí no nosso passado e presente. É algo que todos os bancos têm tentado quebrar, mas existe toda a cultura, a burocracia interna de cada instituição que dificulta muito isso. Então eu vejo que as instituições precisam se aproveitar das tecnologias para tentar romper essa barreira. Esse é um ponto. Quando a gente fala do cenário de fraudes em específico, eu vejo que a gente migrou, ou tem migrado aí da questão da fraude como ela era no passado, uma fraude mais tecnológica, para essa fraude que são os golpes, que é muito mais voltado aí na engenharia social. E saiu até um estudo recente da Gasa que as reclamações por golpes superaram as reclamações por fraude. Então o golpe é algo que eu vejo como algo que a gente ainda vai continuar lutando pelos próximos 5 anos aí, pelo menos. Muitas pessoas nos acompanham nas nossas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, e tem muitas pessoas que estão iniciando a sua jornada profissional, algumas criando uma rampagem de carreira, outras empresas pivotando. O que você poderia deixar de mensagem para essas pessoas que estão num momento de decisão importante na vida, ou por uma nova estratégia, ou por uma gestão de mudança propriamente dita? Eu acho que estudar, então, o estudo e conseguir conhecimento, seja através de instituições de educação, ou seja através dos seus pares, isso daí é extremamente importante para você se manter atualizado. O mercado hoje ele é muito dinâmico. Não é porque você fez uma faculdade de 4 anos, um MBA, que você tem que parar de ouvir, de prestar atenção no que está acontecendo. Acho que é uma educação constante e você tem que estar correndo sempre atrás disso. De novo, com seus pares, com informação de notícias, com formação acadêmica propriamente dita também. O tal do lifelong learning no jogo jogado da vida precisa de skin in the game, exato, né? E em fraude a gente vê justamente isso. Cada ano tem uma novidade, cada ano mudou alguma coisa, cada ano entrou uma regulamentação nova, então a gente precisa realmente estar atualizado para conseguir combater propriamente esse tipo de cenário. Às vezes o óbvio é a verdade mais difícil de ser enxergada. Explica para nós, qual é a diferença entre golpe e fraude? A fraude, ela tem uma questão muito mais... O primeiro ponto, né, acho que eu já falei isso, que é uma questão mais tecnológica. Mas, conceitualmente falando, a fraude, você não sabe que você sofreu a fraude porque você não atuou em conjunto para que a fraude acontecesse. A pessoa ou a empresa foi enganada, é isso? Exato. Enganado no sentido de conseguir suas credenciais. Eu consegui acessar, pegar o seu cartão e conseguir sua senha. Isso é um tipo de fraude. Aí eu vou lá e faço compras online em seu nome. Você não sabe que eu estou fazendo isso. O golpe, não. O golpe eu já estou convencendo você. Eu estou me expondo a você e convencendo você a fazer a transação. Então, o cliente está ciente, o cliente está participando daquela transação. É uma transação aprovada pelo cliente, que a gente costuma falar. Então, a fraude é uma transação que não foi aprovada pelo cliente e o golpe é uma transação que foi aprovada pelo cliente. E isso dificulta muito na questão de você conseguir recuperar esse valor. Se você ligar no banco, no seu banco provavelmente, e falar que você sofreu um golpe, dependendo do tipo do golpe, o banco vai falar: eu sinto muito, mas você caiu num golpe. Você fez a transação, você se autenticou, você colocou sua senha, você fez a sua biometria, você estava num Wi-Fi conhecido, né? Então, você se expôs ao risco de cair naquele golpe, né? A falta de conhecimento, de sabedoria, de se conectar com o Caneco e com a FICO pode ser um preditivo para a pessoa cair num golpe? Não que ela tenha maldade,
mas que ela tem até falta de informação? A educação é um dos pilares aí na questão do combate aos golpes. Então, você é rotineiro hoje, você vê comerciais na televisão, mídias sociais, as mídias sociais dos bancos, das instituições financeiras falando sobre golpe, falando sobre os principais tipos de golpe. Esse é um dos pilares. O segundo pilar é a comunicação. Então, quando o banco suspeita que é uma transação proveniente de um golpe, a comunicação que ele vai fazer com você talvez seja um pouco diferente. Talvez não seja você quem está fazendo essa transação, porque você vai responder sim, sou eu. Talvez seja, olha, essa é uma transação suspeita, a gente acha que pode ser um golpe. Os golpes mais comuns que a gente tem visto no mercado são golpe do motoboy, golpe do aniversário, golpe do investimento. Será que você não está em algum desses cenários? E aí, dependendo da sua resposta, porque é a chance que a instituição tem de te tirar do transe que o fraudador, o golpista te impôs. Quando eu tenho um caso de um próximo meu aqui, que caiu num golpe, ele ficou 4 horas no telefone com o golpista. 4 horas. É uma pessoa de idade, tudo bem, mas você vê como é o transe que o cara impôs nele. A pessoa ligou, falou que era a gerente do banco dele, e que tinha uma suspeita de fraude, e que eles estavam tentando capturar o fraudador, e aí começaram a falar, a gente precisa que você faça uma transação de teste para a gente ver se o fraudador vai perceber. A gente precisa que você habilite o seu cartão na carteira digital para a gente dar uma outra opção para o fraudador, e aí a gente vai saber onde ele vai gastar. Então foi história em cima de história, e 4 horas depois ele perdeu mais de 80 mil reais. Você vê que como é a criatividade do brasileiro aplicada pro crime, né? Esse é o nosso propósito com o MoveOnCast: instruir, conectar, mostrar como pessoas de sucesso constroem a sua jornada. Tenho 2 perguntas saideiras, dá uma dó porque é um episódio tão intencional e instrutivo. A primeira pergunta: por que a FICO está aqui no Movimento MoveOn? E a segunda é um pedido para você olhar para essa câmera maravilhosa e deixar uma mensagem para um futuro, para as pessoas que estão nesse movimento em querer buscar uma diferenciação, uma construção, ter uma decisão mais intencional e consciência, que é importante, né? Claro, a FICO ela é uma das patrocinadoras do evento. A gente vai estar com um painel aí no final do dia para falar exatamente sobre esse tópico de golpes e contas mula. Espero que tenha uma plateia bem legal lá, porque a gente vai ter 40 minutos ali para discutir. Não serei só eu, a gente ainda tem mais 3 convidados. Então, eu acho que vai ser uma discussão bem profunda que a gente vai ter lá, e acho que vai dar para nivelar o conhecimento de todo mundo aqui, já que a gente tem pessoas de crédito e cobrança também. Então, a intenção é a gente colocar todo mundo na mesma página e dar um passo a mais para quebrar esses silos que eu comentei durante o nosso papo aqui. Como pensamento aqui, para o profissional de fraude, acho que é exatamente isso. Você buscar se manter atualizado, atualizado com o que está acontecendo no mundo, não só no Brasil, não se fechar para o Brasil, mas olhar também para o que está acontecendo nos outros países. Isso é extremamente importante. E para pessoa física, para quem não é do mundo de fraude, acho que a gente precisa estar sempre atento aí por o que está acontecendo, porque os golpes, eles estão aí. E saiu uma outra pesquisa que 90% das pessoas ou receberam alguma notificação que elas achavam que era um golpe, ou elas conhecem alguém que caíram num golpe. Então 9 em cada 10 brasileiros já passou por uma situação parecida com essa. Então mantenha-se atento. A comunicação que o banco vai fazer com você nunca vai te pedir para acessar um link, nunca vai pedir para você instalar um aplicativo. Sempre vai ser através de um canal seguro, ou WhatsApp verificado, ou aplicativo do banco, uma mensagem push. Sempre você for receber alguma mensagem que você suspeita, sai daquele canal e entra em contato com o canal oficial da sua instituição. Acho que isso são medidas que ajudam aí você a não cair num golpe. Muito obrigado, que honra. Eu que agradeço a oportunidade. Um ótimo painel, feliz de quem conseguir acompanhar. Quero deixar uma mensagem para você. O primeiro passo para a mudança é a consciência. Tenha a humildade que antecede a honra em se informar, em se conectar. E lembre-se, decisões que movimentam humanos e seus negócios é aqui no MoveOnCast. Até mais, valeu!